Olá, estou aqui para falar um pouco para os estudantes do ensino médio sobre o curso da Faculdade de Direito da USP, no Largo de São Francisco. Eu sou professor do Departamento de Direito do Trabalho e da Seguridade Social. O curso nosso é um curso de 5 anos e algumas disciplinas deste curso são ministradas pelo departamento a que eu pertenço. Eu sou também advogado, então eu procuro aliar nas minhas aulas a minha experiência de advogado com as informações teóricas a respeito do direito do trabalho. E vejam, acho que todos têm bastante familiaridade com essa parte do direito, né? É a parte em que nós estudamos o contrato de trabalho e as características que esse contrato tem quando ele reúne, de um lado, o empregador e, de outro lado, o trabalhador que presta serviços a este empregador. Quais os direitos que esse trabalhador tem, então, estabelecendo um salário mínimo, a jornada de trabalho de 8 horas por dia, 44 horas por semana, os direitos decorrentes desse contrato, como férias, como 13º, como o fundo de garantia por tempo de serviço, e várias questões que estão ligadas ao dia a dia da pessoa que trabalha. Por exemplo, se a gente pega agora, nessa época da pandemia, e que levou a uma necessidade de modificações no dia a dia das empresas, na prestação dos serviços pelos trabalhadores. Tivemos aí, por exemplo, questões envolvendo a redução do salário com a redução da jornada por meio de um acordo entre o empregado e o empregador. Tivemos também a situação de suspensão do contrato de trabalho, de pagamento de um benefício pelo governo, chamado benefício emergencial. Então, vejam como são questões que estão muito presentes no dia a dia da população trabalhadora. Também tratamos, no campo do direito do trabalho, da parte do direito coletivo, que envolve os sindicatos, a atuação dos sindicatos na defesa dos interesses dos trabalhadores, na negociação com as empresas para a criação de normas e condições de trabalho. Por exemplo, quando precisa lá discutir um reajuste de salário, uma melhoria na condição de vida dos trabalhadores e, inclusive, com situações próprias dessa negociação que envolvem até conflitos entre o capital e o trabalho. Exemplo concreto é a questão do direito de greve, que também é estudado por esse segmento do direito a que eu me refiro. Então, vejam que nós estamos diante de uma série de questões do dia a dia que disciplinam a convivência entre trabalhadores e empresários, com a interferência do Estado. E também entra nesse estudo a parte do processo do trabalho, onde nós vamos estudar os mecanismos de solução dos conflitos trabalhistas. Isso implica estudar a justiça do trabalho, o seu funcionamento, como é que se dá, então, o processamento de uma reclamação trabalhista, aquela em que o trabalhador leva ao conhecimento do juiz um pedido acerca do período em que ele trabalhou lá na empresa, solicitando uma análise acerca de uma possível violação dos direitos previstos na legislação trabalhista. E ainda toda a parte da seguridade social, essa relação entre o trabalhador e o Estado,
e aqueles benefícios que devem ser assegurados ao trabalhador nas situações em que ele tem um agravo, né, à sua vida. Então, a questão da aposentadoria, após um tempo de contribuição ao INSS, a questão de auxílios em razão de afastamentos, motivo de doença, por motivo de acidente de trabalho. Vale dizer, nós estamos aqui diante de um segmento do direito que tem muita importância na vida da população e que é ensinado com algumas disciplinas obrigatórias no curso de direito. Também gostaria de falar alguma coisa aqui para vocês acerca das profissões jurídicas na área trabalhista. Eu, como disse, sou advogado, então eu atuo na defesa dos interesses dos meus clientes nesses processos perante a Justiça do Trabalho. Então eu vou atuar sempre na defesa do interesse de uma das partes nesse caso que é levado para o juiz resolver. Outra atuação que eu costumo também ter como advogado é na consultoria, orientando os clientes, dando informações acerca da melhor maneira de resolver questões do dia a dia, do cotidiano. Então, uma empresa, por exemplo, quer instituir um programa de remuneração, como é que serão os benefícios pagos aos seus trabalhadores, como é que vai dividir lucros com esses trabalhadores, ela vai poder solicitar para o advogado a formulação de uma série de documentos, de contratos, e nós vamos atuar nessa área de consultoria. E também nessa parte de negociação, viu? É comum um advogado ser chamado para tentar auxiliar, seja a empresa, seja o sindicato dos trabalhadores, nesse momento de negociação coletiva para a solução de um conflito de interesses no campo do trabalho. Uma outra carreira é a carreira do juiz do trabalho, também bastante procurada pelos bacharéis em direito. Então, depois de se formar, o bacharel pode buscar um concurso público. E esse concurso na área trabalhista visa exatamente uma carreira de juiz do trabalho, que vai ter a missão de solucionar esses casos que envolvem o conflito entre o trabalhador e o empresário, o seu patrão. Então, é uma profissão bastante interessante, exige muito de quem se dedica a ela, porque nós temos uma alta conflituosidade no campo do trabalho. São muitos processos que entram todos os anos para exame da Justiça do Trabalho e cabe a esse profissional buscar ouvir as alegações dos dois lados e decidir quem é que tem o direito no caso concreto. Tem uma outra profissão também bastante importante na área pública, que é o Ministério Público do Trabalho. É um outro cargo também que, para conseguir ingressar, é preciso fazer concurso público. Esse concurso exige, então, do profissional uma preparação bastante acentuada na área trabalhista e ele vai lidar com a defesa dos interesses da sociedade, vai poder buscar as medidas necessárias para a defesa da ordem jurídica trabalhista. Então, por exemplo, ocorre um grande acidente envolvendo os trabalhadores. Lembram daquele caso lá da Vale do Rio Doce, em Brumadinho, quando houve aquele acidente, que morreram vários trabalhadores que prestavam serviços lá para a empresa? O Ministério Público do Trabalho atuou num caso como esse.
ele entra para a defesa dos interesses da coletividade dos trabalhadores e das vítimas que foram atingidas no acidente. Então, é apenas um exemplo, mas para vocês verem a importância da atuação desse profissional dessa carreira jurídica. E ainda acrescento mais uma, que eu acho que é legal a gente refletir a respeito, que é a da auditoria fiscal. O auditor fiscal é alguém que trabalha não no judiciário, nem no Ministério Público, mas sim no poder executivo da União, ligado, então, à presidência da República, a um ministério, né, que é o Ministério do Trabalho, onde esse auditor vai visitar as empresas e fazer a fiscalização do cumprimento das normas e condições de trabalho, verificar as normas de medicina e segurança do trabalho, examinar se, por exemplo, naquela empresa é preciso pagar um adicional de insalubridade ou de periculosidade, se as normas que estão estabelecidas na legislação para propiciar a defesa da saúde e da vida dos trabalhadores, se essas normas estão sendo regularmente cumpridas pelas empresas. Enfim, como vocês podem ver, o campo do direito do trabalho e da seguridade social é um campo bastante amplo que está no dia a dia da população. Todo mundo que trabalha necessita de uma orientação jurídica para que essa relação entre o trabalhador e o tomador dos seus serviços esteja adequada ao que prevê o direito. E as oportunidades são sempre muito expressivas, na medida em que nós não podemos imaginar um mundo sem trabalho. Ora, então, será um prazer o dia que vocês puderem, entrando na faculdade de Direito, poder compartilhar conosco todas essas questões. E vejam, no Largo de São Francisco, vocês têm também toda a parte da vida da faculdade, né? É uma faculdade que foi fundada, sabe quando? Em 1827. É a mais antiga faculdade do Brasil, é um prédio bonito aqui no Largo de São Francisco, e quando essa pandemia acabar, e a gente puder estar de novo dentro da faculdade, e vocês, quem sabe no ano que vem, né, possam estar conosco para propiciar aí o ensino, o aprendizado, nesse que é um local tão cheio de história para o Brasil e para a cidade de São Paulo. É isso aí, gente. Muito obrigado.